Drácula e Mihawk é um desperdício como personagem. O personagem foi introduzido no episódio 24 do anime, sendo transmitido no dia 8 de março do ano 2000, ainda no arco do Baratie, sendo o primeiro Shichibukai a aparecer na obra. Nesse momento do anime ele só tava passando o tempo, caçando o auto-intitulado Homem Mais Forte do mundo, o Don Krieg, né, esse faz até o Barba Branca tremer, mas o Mihawk já aparece com uma apresentação simplesmente lendária, no botezinho dele numa boa enquanto parte um navio ao meio, um feito nada demais. O protagonista só precisou de mais 200 episódios para conseguir algo parecido. Mas após o Zoro identificar os Olhos de Gavião, ele tem a excelente ideia de chamar pro Shizun e ainda com o apoio do Luffy, vai lá, Zoro, vai lutar contra um Shichibukai. Em uma época onde você não sabe nem cortar o aço, mas de boa, eu confio em você. O resultado não tinha como ser pior. O Zoro perdeu por uma faquinha de cortar tomate. Bom, mas após toda uma comoção envolvendo o Zoro, o Mihawk vai embora deixando uma alta expectativa sobre si mesmo. E a expectativa só aumenta quando a gente descobre que ele tinha frequentes duelos com o Shanks o Ruivo. E esses duelos só não acontecem mais porque o Mihawk não acha justo lutar contra um oponente sem um dos braços. Honrado, sem dúvidas. Mas toda a admiração por ele acaba por aqui, e como dizia o ditado, daqui pra frente é só pra trás. Sua próxima aparição relevante é no arco de Marineford, lutando ao lado da Marinha por ser um Shichibukai. Nesse arco a reputação dele começa a ser afetada, afinal ele consegue ser segurado em uma batalha pelo Vista, que sim, ele até pode ser acima da média, afinal tá no bando do Barba Branca. O seu cocô. Mas pelo amor, né, o Mihawk lutava contra o Shanks. Então temos duas opções aqui. Ou nessas batalhas o Mihawk sempre perdia pro Shanks, ou o Vista também é um personagem digno de desafiar o Shanks. E falando no Ruivo, ele ainda aparece no final da guerra, e quando o Mihawk vê isso, ele coloca o rabo entre as pernas e começa a ir embora de fininho, dando a desculpa que não tava no trato lutar contra o Shanks. Papinho furado, hein? Bom, após a guerra, o Mihawk vai pra casa e vê que o Zoro tá lá, né, do nada, e agora ele vai ter que dar um curso de 2 anos de treinamento pro Zoro. Mesmo ele sabendo que o Zoro vai usar esse treinamento no final da obra pra derrotar o próprio Mihawk. Se não for um bom espadachim, pelo menos é um bom professor. A última aparição relevante do Mihawk foi pra fundar a Cross Guild, mas tipo, nada além disso, nada muito importante. Ou seja, mais de 1100 capítulos e o Mihawk é definitivamente uma decepção. Você até pode dizer que ele tem uma recompensa de 3 bilhões, ou que era pra ele ser Yonkou no lugar do Bug, mas já dizia o ditado, ações valem mais do que palavras. É só olhar pro Shanks, o seu suposto rival. Os dois têm praticamente a mesma quantidade de aparições, e mesmo assim já dá pra considerar que o Shanks tá em outro nível. Enquanto em todo esse tempo o Mihawk não mostrou nada. Tanto que um pessoal já fala que o Zoro já tá forte o suficiente para derrotar ele. Na minha opinião, o Oda poderia ter levado o Mihawk para um caminho muito mais interessante. E eu tô falando de ser um caçador de recompensa. Pode parecer não fazer sentido, mas segue o meu raciocínio. Antes de ser um Shichibukai, o Mihawk era conhecido como caçador de marinheiros, com esse sendo literalmente o passatempo dele. Assim como antigamente, onde os caçadores de recompensas eram autoridades afiliadas ao governo, e não qualquer Zé Mané por aí, o Mihawk poderia ser um caçador de recompensas oficial do governo, que saísse por aí caçando piratas super perigosos, onde ele poderia aparecer caçando chapéu de palhas em algum arco. Mas agora com o Mihawk completamente escanteado na Cross Guild, afinal agora o mangá tá em foco total com o século perdido e todos aqueles personagens que não foram desenvolvidos foram tacados pro lixo. E eu acho isso paia, principalmente com o Mihawk, porque quando ele apareceu lá na Baratie foi ele que me hypou pra Grand Line. Afinal, todo mundo do East Blue eram uns bostas, perderam fácil pro Luffy. Então eu só queria saber da Grand Line, isso por causa do Mihawk. Porque na minha cabeça, todo mundo da Grand Line ia ser tão foda quanto o Mihawk. Mas agora ele perde o posto de Yonkou pro Bug. Era quase certeza que o último Yonkou da nova formação ou ia ser o Kid, ou ia ser o Lau, ou ia ser o Mihawk. Mas aí veio o Bug, passou a perna do desgraçado e agora o Bug é o novo Yonkou. O Mihawk até tenta vir com um papo de não, pelo menos agora a gente vai poder agir na escuridão. Mas é mentira, o cara devia tá puto. Bom, agora é só esperar a queda desse bucha, onde ele vai perder o título de espadachim mais forte do mundo pro Zoro. Ai, que peninha do Mihawk, hein? Bom, mas eu acho que o vídeo foi isso, a minha indignação com esse personagem. Obrigado por assistir, eu tô indo embora e tchau.